Olá pessoal, eu sou Flávio Ataí, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Tá? Essa semana eu vi uma pesquisa do Portal Fórum, né, em que 50% dos brasileiros se declaram de direita. Né? E isso me assustou como professor de história, porque deu para se perceber que a maioria da população não sabe o conceito de direita e de esquerda. Tá? Esse conceito basicamente nasceu na Revolução Francesa, né? Os girondinos que sentavam de um lado defendiam é, os direitos da aristocracia que explorava a classe trabalhadora, né? E do outro lado sentavam os seus jacobinos, que queriam a liberdade, a igualdade, a fraternidade para todos. Tá? Essa revolução, a classe trabalhadora foi traída pela burguesia, desde então ela passou a ser explorada. Na Inglaterra, a direita, junto com a Igreja Católica, né, se associou aos industriais burgueses de direita, claro, né, para expulsar os camponeses das suas terras na famosa lei de cercamentos. Né? E aí essas pessoas sem terras, elas foram para as cidades e criaram um exército de desempregados que Karl Marx fala que o capitalismo defende o exército, né, de reserva. No livro Capital, ele fala do exército reserva. O que é isso? É um exército de desempregados reserva para que ele ganhe menos, né, o valor do salário seja menos, né, e ele não tenha como negociar uma melhoria de ganho de vida. Tá? Em 1848, os trabalhadores fizeram uma revolução, né? Uma revolução, uma revolta na França que eclodiu em toda a Europa, né? Reivindicando empregos e melhorias de trabalho. Por quê? Naquela época ainda o trabalhador trabalhava 18 horas por dia, de segunda a domingo. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha repouso remunerado, não tinha absolutamente direito nenhum. Não é? E, inclusive, crianças de até 2 anos de idade chegavam a trabalhar. Mulheres ganhavam menos por ser mulher e crianças ganhavam a metade por serem crianças. Tá? Quando isso começa a mudar? A partir do momento que a classe trabalhadora se junta através de sindicatos. A primeira internacional sindical aconteceu em 1864, chefiada, secretariada por Karl Marx. É das obras de Karl Marx, né? Dos anarquistas, né, de Bakunin, Proudhon, né, que surgem os direitos da classe trabalhadora. É a luta da esquerda que surge os direitos sociais e trabalhistas da classe trabalhadora. A luta pela redução da jornada para 8 horas derramou-se muito sangue da classe trabalhadora, mas é uma luta da esquerda. Né? No Brasil, ela começou nos anos 20 com o Partido Comunista e com o Partido Anarquista. Né? Na Europa, né, o trabalhador não tinha direito nem a voto, né? Depois da Revolução Francesa. Foi uma conquista da esquerda. Né? A luta pela erradicação do trabalho infantil foi uma conquista da esquerda. Repouso remunerado foi uma conquista da esquerda. Licença maternidade, conquista da esquerda. Férias, conquista da esquerda. Né? 13º, conquista da esquerda. Né? Jornada de 8 horas, conquista da esquerda. Né? A direita nunca deu nenhum benefício para a classe trabalhadora e a gente pode pegar como exemplo os dias de hoje. Né? Depois que Michel Temer assumiu, os trabalhadores só perderam. Perderam direitos trabalhistas, fez uma reforma da Previdência no governo Jair Bolsonaro muito dura, que quase impossibilita a aposentadoria da maioria dos trabalhadores brasileiros, e não deu absolutamente nada para o povo brasileiro. Ao contrário do governo Lula, que era de esquerda, né, que deu Bolsa Família, tirou 30 milhões de cidadãos brasileiros da pobreza, da miséria, colocou 40 milhões de trabalhadores na classe média, universidade para pobres, para trabalhadores, 6 milhões de pobres e negros foram para as universidades, né?
criou Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, uma série de programas sociais, Bolsa Família, né? Uma série de programas sociais para beneficiar quem? A classe trabalhadora. Esse presidente que está aí, em 1 ano e meio de governo, ele nunca se sentou para se reunir com sindicatos ou com associações de ambientalistas ou indígenas. Ele só senta com empresários. Por quê? Ele é da direita, ele representa a direita, tá? E Marx fala isso, não é? Que o liberalismo econômico, que é de direita, né? Ele é amplamente favorável à exploração da classe trabalhadora, tá? No livro Manifesto Comunista, né? Que esse é um manifesto, são 30 páginas, ele é grosso assim porque tem várias anotações científicas com o passar dos anos. É um panfleto chamando a classe trabalhadora para quê? Para se unir e lutar contra a exploração, né? Ele é de 1848, para lutar contra a exploração praticada pela burguesia industrial, né? A famosa frase, né? A única coisa que os trabalhadores têm a perder é os seus grilhões. O que é os grilhões? Né? É a escravidão que sofriam, né? Então tinham que se unir para conquistar direitos. E aconteceu isso, né? Por que a bandeira comunista é vermelha? Porque derramou-se muito sangue para a conquista de direitos, né? Em 1848 derramou-se sangue, em 1871 com a Comuna de Paris derramou-se sangue, né? Nos Estados Unidos, né, a luta por melhoria de jornada e de salário derramou-se sangue tanto do lado das mulheres que queriam equiparação salarial como dos homens, né? A luta da classe trabalhadora norte-americana. No Brasil se derramou-se sangue, né? É a pressão dos comunistas e dos anarquistas que leva Getúlio Vargas a criar a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, a carteira profissional, jornada de 8 horas. Tudo isso foi pressão, né? Do campo da esquerda junto com os sindicatos, né? E aí me assusta, né? O povo trabalhador não gostar de sindicatos. É a única forma de negociar salário através da união da classe trabalhadora, negociando através do sindicato, né? Não tem outra forma. Você não tem como negociar olho no olho com um capitalista. Você não tem nada a oferecer a não ser a sua força de trabalho, né? Já o capitalista, ele tem todo o maquinário, ele tem todo o capital e tem todo o processo de produção. Você não tem nada a oferecer a ele. Você é descartável facilmente, tá? E todo o capitalista é de direita. Por quê? Porque ele quer preservar os seus bens. A gente erra muito e depois condena, às vezes, as próprias instituições. O Brasil tem mais de 150 parlamentares ruralistas, né, que são grandes proprietários de terra. Por quê? O povo colocou eles lá. Eles vão defender o benefício para eles, né? Jamais vão defender reforma agrária, por exemplo, que seria justiça social no campo, né? Tem mais de 100 empresários. Empresário vai votar em algum projeto que facilite a vida do trabalhador? Jamais, né? Enquanto isso, tem menos de 10 sindicalistas, né? A esquerda hoje é minoria no Congresso, quando deveria ser maioria, porque a maioria do povo é pobre e tem que votar em quem defende o povo, não é? Se o povo mais pobre hoje está recebendo um auxílio emergencial de R$ 600 e não 200, como o governo ofereceu, foi pela luta dos partidos de esquerda, para se fazer o mínimo de condições para a pessoa comer com dignidade, não é? Porque o governo queria oferecer só 200. Né? O governo é de direita, ele defende os empresários, os banqueiros, né? Defende medidas que empobreçam a classe trabalhadora e enriqueça os ricos ainda mais. Né? E esses conceitos ainda permanecem. Né? Aí pega-se o trabalhador, se declara de direita, mas ele não sabe, ele não vai buscar o significado, o sentido da palavra direita e esquerda, né? A esquerda defende o coletivo, a direita o unitário, né? A esquerda defende igualdade para todos, a direita meritocracia, né? A esquerda diz que a pessoa que não venceu na vida, ela precisa de ser auxiliada porque ela é um ser humano. A direita diz que é um problema dela, ela que se dane, né?
A esquerda defende melhores condições de trabalho, melhores salários. A direita, competitividade, tá? E a competitividade gera o quê? Gera desunião da classe trabalhadora, né? Um trabalhador que é amigo do outro passa a ser inimigo para poder subir na vida, né? Pisa em cima do outro, né? Então a classe trabalhadora tem que se entender que os partidos de esquerda que conquistaram os direitos para ela, e ela tem que se entender que, como classe trabalhadora, ela tem que votar nos seus legítimos representantes, que são do campo da esquerda, né? O campo da direita defende ricos, o campo da esquerda defende pobres, né? Defende a classe trabalhadora, defende os mais humildes. Tá? Esse conceito já nasceu na Revolução Francesa, tem gente que diz que já foi superado, mas nunca foi superado, e a prova é o que está acontecendo hoje no Brasil, com os trabalhadores sendo atacados em todos os seus direitos sociais e, né, trabalhistas. Tá bom? Essa foi minha participação, até a próxima.